Oi, pessoal! Eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês entenderem melhor um pouquinho a respeito da trama do urdume do viés do tecido, tá certo? Essa parte aqui, ó, onde tá sinalizado é o urdume. O que que seria esse urdume? Eu vou sinalizar com o dedo que fica melhor. O urdume é todo fio que passa no sentido vertical, tá? Então, digamos assim, ó, aqui em cima tá o rolo do tecido, tá? Isso aqui é o rolo do tecido. O urdume, então, ele vai estar perpendicular ao rolo, ou seja, ele vai estar o urdume sempre vai ser os fios que vão estar no sentido vertical do tecido. Por exemplo, assim, a gente vai numa loja de tecido e quer comprar 1 metro de tecido. 1 metro de tecido é esse comprimento aqui. Então, 1 metro de tecido é o comprimento e a largura do tecido vai variar de acordo com o fabricante. Então, pode ser 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m. Então, essa parte aqui, que é a largura, ela sempre vai variar de acordo com o fabricante. E o comprimento é sempre a quantidade em metros que, por exemplo, a gente vai comprar numa loja de tecidos. Então, o urdume é a parte do comprimento, tá? Que nem diz aqui, ó, comprimento. O urdume sempre vai ser o comprimento e ele sempre vai ser na vertical, tá certo? A parte da trama é a parte da largura. Então, a largura, ela é referente à trama do tecido. Então, todas essas linhazinhas aqui que estão no sentido horizontal, elas representam a trama do tecido. Ó, a trama é representada pelo vertical e o urdume é representado pelo horizontal, tá certo? O que que é a auréola do tecido? A auréola do tecido é todo esse espaço que a gente não usa para cortar o molde, tá? Por exemplo, quando a gente está fazendo um corte de uma peça, que agora a gente vai botar aqui essa peça aqui no meio, a gente sempre vai cortar ela para o fio, sempre vai estar paralelo ao urdume e paralelo à ourela. Por quê? Porque esse é o fio do tecido que ele é tensionado na hora da tecelagem. Então, o fio da roupa, o fio do molde, sempre vai ser paralelo ao urdume e à ourela, certo? A ourela, ela sempre é paralela ao urdume e o urdume sempre é paralelo à ourela. Isso é uma regra, não existe diferente, tá ok? E a auréola, então, é todos esses pelinhos, essa sobra de tecido que a gente não usa para cortar o molde. Isso cai fora na hora do corte. Essa parte aqui não existe na hora do corte, tá ok? E o viés, então, como eu já tinha explicado para vocês na aula, o viés, ele pode ser aquela peça da roupa, né? Que faz o acabamento da blusa, da gola, por um exemplo. Porém, o viés também é a parte diagonal do tecido. Ou seja, quando a gente vai cortar alguma coisa na diagonal, a gente vai cortar no viés. Como vocês podem ver aqui nas saias, essa aqui, ó, tá com fio no viés. Ou seja, o fio do tecido, ele tá no viés, tá? Que nem eu falei aqui, o fio sempre vai ser paralelo ao urdume. Isso quando for solicitado que o fio é paralelo ao urdume, tá? Quando o fio é solicitado paralelo ao viés, esse molde ele vai virar, tá? Esse fio aqui, ó, vai ser paralelo ao viés, que vai gerar uma roupa com esse acabamento aqui. Aqui vocês podem ver que os fios da saia estão na diagonal. Então, esse fio que tá aparecendo na diagonal aqui pra vocês é o fio do urdume. E vocês podem ver que a saia ela tem mais movimento quando ela é cortada no viés, diferente dessa que foi cortada com o fio no urdume. Então, o fio dessa reto, o fio no urdume é um fio reto, a saia vai ficar reta. Quando o fio do molde está cortado no viés, vai ser um fio
em diagonal. Aqui dá pra ver que tem vários risquinhos que são, na verdade, o fio do urdume. Mas como o fio do molde foi cortado no fio do viés, o urdume ficou em diagonal, certo?